Se você quer assistir todos os jogos da Série A, Série B, Série C, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e muito mais, então não perca tempo, assine agora mesmo a TV digital por apenas R$ 24,90 por mês, beleza? Mas antes de assinar, peça o teste grátis de 2 horas, beleza? O treino do Clube do Remo, mesmo antes de ser anunciado, temos as fotos mais feitas do alto do prédio, ali ele não branco ali o Falar que é o que tá de camisa tá? azul é complicado também, né? Não, de azul mais escuro. Ali, tá de tênis branco ali do cara, ali do lado do cara que tá com a bola. Esse é o Antônio Oliveira, já está comandando o Remo no Baenão, senhores. Esse é o time titular? Klaus, Pedro Castro, Pedro Rocha do lado do Pedro Castro. E aí, quem mais vocês conseguem identificar? Se eu chegar É mais... porque tem uns 12 ali, né? Tem 12? Tem 12 sem um goleiro. 5, 7... tem 12. Enfim. E aí, meus amigos? Cara, o homem chegou, né? Pô, se viesse pra Belém, não... Levaram até pra tomar um sorvete na toca ontem. Os caras estão reclamando que a nossa live tá travando, Neto. Tá travando? Olha, aqui não tá não, cara. No meu computador não tá. No meu computador não tá. Não sei do pessoal. Mas aqui tá de boa a live, pessoal. Aqui, eu vou até atualizar o meu. Agora tá funcionando, é normal. Aqui tá funcionando normal, mas enfim. Continuando com o programa, que a gente ainda tá no rádio também, meus amigos, além da internet. O que representa a chegada do Antônio Oliveira, ainda mais numa semana de repá, meus amigos? Será que ele vai entender a dimensão do repá? Por bem ou por mal, ele vai ter que entender. Porque eu acho que essa é a principal preocupação, uma das, né, do torcedor zunino, além dos desfalques que a gente vai falar daqui a pouco. Se o técnico já vai chegar entendendo a temperatura pro jogo, porque se você chegar no repá meio molengão, você vai perder, cara. Não só isso, né, João? Um ponto importante, é claro que o clássico ele tem um peso a mais, e a gente sempre, até mesmo do nosso lado aqui, a gente sempre trabalha o repá com um peso a mais. Mas se a gente olhar friamente, o Remo ele vai fazer um jogo dentro da tabela como mandante contra a lanterna da competição. Isso aí é um ponto que a gente tem que entender. E o Antônio Oliveira, independente se fosse clássico ou não, o Remo ele precisa dessa vitória para voltar a brigar lá em cima com uma certa tranquilidade, como ele estava há 3 rodadas. Porque nos últimos 5 jogos o Remo ele só ganhou 1. São 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A vitória contra o Operário recentemente. E foi naquele sofrimento. Então, não só o resultado do Remo diminuiu, como o desempenho ele teve uma oscilada, principalmente nesse jogo contra o Atlético, agora fora de casa, que foi, para mim, talvez o pior jogo do Remo em relação a ter a bola. Porque ele não conseguiu ter o que era possível nessa partida. Então, olhando por esse lado, independente se fosse clássico ou não, ele já teria a obrigação de vencer esse jogo. Tanto pelo fato de ser um time que vai fazer o jogo na tabela como mandante, entre aspas, como ser um time que vai, querendo ou não, enfrentar uma das piores equipes na competição. Só que tem a questão do momento. O momento do Remo hoje, se a gente for pegar brutamente falando em relação à pontuação, o Remo nos últimos 5 jogos só fez 1 ponto a mais que o Paysandu. O Remo ele fez 5 pontos e o Paysandu fez 4. Ou seja, a situação que já foi ali, para mim, já foi um favoritismo absurdo pro Remo. Hoje, para mim, o Remo ainda é um pouco favorito, mas já foi muito maior. O Remo ele já foi um time, em termos de desempenho e também de resultado, bem melhor que o que o Paysandu vem apresentando. Hoje, especificamente, nesse momento da temporada, está um pouco mais próximo. E é isso, o torcedor até comenta ali que o Remo ele tem a obrigação de dar a resposta para a torcida. O Alexandre comenta ali no chat. E é isso que o Remo tem que fazer. O Remo ele tem que buscar essa resposta, não apenas por ser um clássico, mas por ser um jogo que o Remo ele precisa ganhar para continuar brigando lá na parte de cima da tabela. Pois é, e o Remo não pode ficar também se afobando para certas coisas, né? Claro que esse é um clássico de alto risco por conta da chegada desse novo treinador. Mas, por exemplo, ontem o Abner estava falando, o Michel, e a gente escutou com bastante atenção do que ele disse ontem, não só sobre essa questão da galera que tá meio enciumada lá dentro,
mas, por exemplo, de apressar retornos, porque se... Ah, sim, verdade. Porque se o Remo hoje tem desfalques, e acredito que o Mataus também inclui esse fator na conta, né? De hoje o Remo tem um favoritismo um pouco menor em relação ao Paysandu, por conta dos desfalques que o Remo tem, por exemplo, de apressar a volta do Jaderson. Jaderson, Caio Vinícius, Pedro Rocha. É um risco. É um risco. Eu tava ouvindo ontem o programa lá de vocês, né? Uma hora. E eu tô com o AB, né? Assim, acho que o Marcelo Rangel com o Pedro Rocha vão pro jogo. Acho que Contratura e Bursite, né? Bursite, né? Bursite. Acho que dá pra ir. É um jogo que merece. Eu acho que eles principalmente o Rangel, né? Acho que eles vão pro jogo. Mas os outros, segura. Regis sem condição. Não, Regis... Caio Vinícius eu segurava porque ele já volta de uma lesão. Se bate de novo, aí se ficar nesse loop, segura porque depois você perde por um período maior, é pior, entendeu? Então, acho que isso precisa ser conduzido de uma forma, da forma que o departamento médico está orientando realmente. Eu sei que a necessidade às vezes, né, força, né? O Paysandu passou por isso e se arrebentou todinho aí, tá sofrendo até hoje. Sabe nem se vai ter lateral direito para esse jogo. Acho que vai. Acho que volta. Vai. O Brian volta, o Edilson vai ficar um tempinho. Aí vai ficar nisso. Aí vai ficar um trocando, exatamente. Mas pra mim, cara, por exemplo, a gente já cansou de dizer que times de baixo da tabela podem ganhar times de cima da tabela. Sim, e jogam de igual para igual na Série B. Por ser um clássico, não vai ser diferente, então, né? É claro que na posição da tabela, o Remo tem que ir lá e vencer o jogo e seguir o caminho dele brigando pelo acesso. Mas a possibilidade de sair do Remo agora para qualquer clube no Brasil ou no mundo é zero. Eu não saio do Remo até o final do ano, ou a não ser que eu seja demitido. Aí é o presidente que manda, eu não mando. Mas assim, eu não quero sair daqui, não vou sair daqui. A torcida pode ficar tranquila, até pelos compromissos que eu venho assumindo, né? A partir do momento que eu chego, pego uma comissão técnica inteira. Para trazer para o Remo. Ligo para o Marrone para vir para cá, um jogador que está na Dinamarca, que tinha outras opções de escolha e que poderiam ir. Eu tento vender um projeto para o Remo e eu ser o primeiro a sair desse projeto seria uma loucura e não. Assim, então. Não tem a menor possibilidade de eu sair, nunca pensei, não tem Série A, não tem Série B. Dizer mais uma vez, eu tenho que tomar cuidado como é que eu falo isso. Eu não tenho mais nada para ganhar no futebol brasileiro em relação a títulos. Todos os títulos possíveis eu ganhei. Meus projetos são outros. Eu quero estar do Remo ao lado do Remo para um outro tipo de projeto. E qual é? Ele não contou. Qual é o outro tipo de projeto? Porque deve ser o da Série B para a Série A, seria isso? Deve ser transformar um clube, né? Fazer um negócio legal, um projeto de base, né? Fazer uma estruturação, né? Acho que mudar um patamar de um clube de repente. O que tu acha, Xinga? Nós estivemos na coletiva de Marquinhos Maromba hoje? Não, foi hoje de manhã. Agora. Foi hoje de manhã. Foi durante a manhã. Ou seja, pegaram bola na costa aqui na rádio, né? Pelo visto, né? Porque... Não, mas porque foi a apresentação do Marrone, eu acho que... Né? Aí ele tava lá... Aí ele tava por lá... porque vocês, então, não estão lambendo o Marrone, né? Porque quando é alguém que vocês acham... Olha, Marrone, tu tá fraco, não deram moral para sua coletiva. Mas temos as imagens, né? Temos a fala, é o que importa. Temos o Marrone falando também? Não, isso aqui a gente estava capturando. O que eu disse? O que eu estou dizendo? É porque a Marrone, assessoria divulgou agora, a gente está editando aqui ainda. Não interessa de onde você estava, se você estava na Dinamarca, na Disney World, ninguém quer saber de você aqui no nosso programa. Então, quando formos entrevistá-lo, diga não para essa equipe Jujuba aqui, porque é uma vergonha, né, João Wanderlei? Não, a produção é boa. A produção é boa, né? A produção é boa. Porque, logicamente, você está se referindo, né?
E teve uma outra coisa... Porque não tem sei se- repá sábado, você quer ser escalado para narrar o clássico, quer passar a perna no André e no Luizinho. Não, de forma alguma. Quem vai narrar o repá, Mataus? André Júnior. Por quê? Pra rodar, né? Rodar quem? O João e o Luizinho narraram agora nessa rodada e na próxima. De André Júnior. propósito, para que, rapaz, tu é muito sem vergonha, rapaz. Bad Boy já avisava. Eu acho que tem que ser repensado isso. Vai ser um. Por quê? Vamos lá. João foi muito festejado pela narração do gol bicolor no final de semana. Elogiadíssimo. Doutor Silvério. Se superou, Doutor entendeu? Silvério. Chorou. Usou de palavras que arrepiou o torcedor bicolor, entendeu? Eu acho que quem deveria escalar o narrador do repá, Michel, deveria ser o chat. O chat. Concordo, fazer uma Eu enquete acho aí. que fazer uma enquete, até